Olá você, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Comissão de Clubes inicia debate para a implementação do Fair Play financeiro no Brasil. Técnico Dorival Júnior relata o que aconteceu com o Pedro. Flamengo não para em DP e tem o sim para anunciar ex-meia do Barcelona. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito boa tarde. A Comissão Nacional de Clubes iniciou um debate para a implementação do Fair Play financeiro no futebol brasileiro. Em reunião realizada na última segunda-feira, a sede da CBF recebeu o grupo que teve uma discussão ainda embrionária para que as medidas sejam tomadas para 2025. Participaram do encontro representantes do Fluminense, São Paulo, Fortaleza, Internacional, Vasco, Atlético Goianiense, Flamengo e Palmeiras, que representaram os 60 clubes das séries A, B e C, além de 2 representantes da Série B e de 1 representante da Série C. Durante a reunião, que será realizada mensalmente na CBF, foram discutidos temas como calendário, arbitragem e a possibilidade de uma análise para a implementação do Fair Play financeiro no Brasil. Os clubes ficaram de marcar uma nova reunião, sem data ainda prevista, para tentar avançar no modelo de implementação. O Palmeiras se mostrou bastante favorável ao Fair Play financeiro. O tema surgiu pelos movimentos da janela de transferências, pela manutenção da competitividade e também por clubes que estão devendo e não estão pagando. Outro tema foi a questão dos times que fazem parte de grupos com donos, devido às transferências que feriram o fair play financeiro na Europa. Caso o debate avance, a ideia será levada para todos os clubes. Alguns anos atrás, o economista César Grafietti foi contratado pela CBF para desenhar um modelo de fair play financeiro para ser implantado aqui no Brasil. Ele entregou o projeto, mas a CBF nunca o tirou da gaveta. Nas últimas semanas, o Fair Play financeiro ganhou repercussão depois de declarações do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que viralizou em grupos de WhatsApp, e do dono do Botafogo, John Textor. Logo após a goleada sofrida pelo Flamengo para o Botafogo de 4-1, o Landim fez um comentário em um grupo de WhatsApp e abordou o tema do Fair Play financeiro. Aspas, acho que só nesse ano eles já investiram 75 milhões de euros, cerca de 450 milhões de reais, ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de 322 milhões de reais no ano passado, sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play, escreveu lá o Landinho no grupo. Na sequência, o Textor disse que gosta do presidente do Flamengo e que também é favorável à ideia de trazer o fair play financeiro para o Brasil. O dono da SAF do Botafogo afirmou que se as regras da Europa fossem aplicadas no futebol brasileiro, o Botafogo estaria plenamente dentro dessas leis. Todos sabem que gosto e respeito o Rodolfo Landim, e é verdade que acredito na ideia de trazer o fair play financeiro para o Brasil. Mas posso confirmar que nossas receitas aumentaram de forma tão significativa que os nossos níveis salariais atuais estão em apenas 45% das nossas receitas. E isso está bem abaixo do limite de 75% imposto pelo fair play financeiro. Portanto, está claro que essa versão do Botafogo ainda seria possível se as regras europeias do FFP fossem aplicadas no Brasil. Aí eu te pergunto, você é a favor do fair play financeiro aqui no Brasil, como na Europa? Coloca aí! Fora da temporada de 2024 e com previsão de retorno só para metade do ano de 2025, o nosso querido Pedro sofreu uma das lesões mais graves do futebol. Após a notícia do acontecimento no treino da seleção dessa quarta-feira, a torcida do Flamengo se questionou como isso pôde acontecer. E o técnico Dorival Júnior finalmente revelou. Em entrevista ao Sport TV, o treinador da seleção contou detalhes do momento da lesão do Pedro e lamentou demais, com muita tristeza, a situação que está passando o camisa 9 do Flamengo.
Aspas. Primeiramente, lamento profundamente tudo que tem acontecido desde ontem. Nós analisamos várias vezes as imagens e, infelizmente, no primeiro lance do treino, teve uma lesão sozinho o Pedro. Ele estava absolutamente na bola e, num movimento, o pé acabou travando no chão e fez tipo um chicote, explicou lá o Dorival. O técnico ainda contou como foi a sua reação ao lance, que presenciou o momento de perto e os gritos de dor do Pedro. Nós estávamos bem atrás, eu e o Juan, meu auxiliar técnico, e naquele momento nós percebemos a gravidade da lesão, ainda mais pelo grito de dor do jogador, completou lá o Dorival. O Flamengo agora corre contra o tempo para fechar com urgência com o centroavante para o restante da temporada, ainda em disputa nas cabeças pela Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. O Flamengo pretende ter em breve uma reunião por videoconferência com o atacante Memphis Depay. Mais clubes europeus também querem o jogador. A informação é do portal RTI Sport. Conforme publicado pelo site, o Olympiacos da Grécia já realizou contatos com o staff do jogador de 30 anos. Além disso, o Milan da Itália e o Mônaco da França também estão atentos à situação do astro. Memphis Depay está sem clube desde a saída do Atlético de Madrid em julho. No futebol brasileiro, o Corinthians também sonhou com a sua contratação. No setor do Depay, o Flamengo conta com Gabigol e Carlinhos. O Gabigol se recupera de uma lesão na coxa e deve estar à disposição do Tite já para o jogo contra o Bahia pela Copa do Brasil. E, por outro lado, como defendeu o Nova Iguaçu no mata-mata nacional, o centroavante Carlinhos só pode jogar pelo Brasileiro e pela Libertadores. A lesão do Pedro caiu como uma bomba internamente no clube. Outro nome que também surge como opção é Anthony Martial, atacante francês de 28 anos que estava no Manchester United e está livre no mercado desde que saiu do Old Trafford, onde fez 18 jogos, 2 gols e deu uma assistência, mas não joga desde 2023. De acordo com o jornalista Fabrício Romano, o Flamengo contatou o atacante que vai avaliar todas as possibilidades para vir ou não jogar no futebol brasileiro. Revelado no Mônaco, o Martial surgiu como uma das maiores promessas da década passada. Entretanto, apesar de também ter obtido um certo destaque na Inglaterra, acabou não se consolidando por lá. Foram 9 temporadas jogando com as cores do Manchester United. No período, o jogador, que pode fazer todos os setores do ataque, somou 317 jogos, fez 90 gols e deu 43 assistências. Se você está curtindo o nosso programa, então me ajuda aí, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Você me ajudou demais, muito obrigado. Segundo divulgado pelo portal Flaweb, outro jogador que pode estar mais perto aí de ser contratado pelo Flamengo é o meio-campista Rafinha Alcântara, que foi oferecido ao Mengão nessa semana. O jogador está sem clube depois de encerrar o seu vínculo com o Al Arabi da Arábia Saudita e poderia fechar sem custos com o Flamengo. Nesse momento, a decisão sobre a sua transferência depende somente da diretoria do Mengão. Revelado pelo Barcelona, o Rafinha Alcântara ainda soma passagens por alguns outros clubes importantes da Europa, como o Celta de Vigo, a Inter de Milão, o PSG e o Real Sociedad. O brasileiro, que é irmão do Thiago Alcântara e filho do também ex-jogador Mazinho, está com 31 anos de idade. No futebol do Catar, somou 40 jogos com 9 gols e deu 10 assistências. Enquanto isso, parte da torcida do Flamengo aprovaria a contratação do veterano Choupo-Moting, de 35 anos de idade, ex-Bayern de Munique, que também está livre aí no mercado. O Choupo-Moting, que somou bons números com as cores do Bayern de Munique, recebe a aprovação dos torcedores por ser um jogador do estilo do Pedro, forte, alto e matador. E por isso seu nome foi pedido.
O camaronês marcou 38 gols em 122 jogos vestindo as cores do Bayern de Munique, além de dar 13 assistências. Na maioria desses jogos, ele foi reserva. Na última temporada, jogou pouco, já que o titular era o centroavante Harry Kane. Ele tem 1,91 de altura e fez toda a sua carreira no futebol europeu. O melhor momento dele foi no Mainz 05 da Alemanha. Na França, ele vestiu as cores do PSG e jogou ao lado do Neymar Júnior. E para encerrar essa leva de tantos nomes, hoje saiu na mídia esportiva brasileira que o atacante italiano Balotelli foi oferecido também ao Flamengo por um dos seus empresários. O jogador chegou a negociar com o Corinthians semanas atrás, mas o negócio acabou não acontecendo. O Balotelli já rodou por vários clubes e teve até uma conversa com o Flamengo em 2019. As conversas avançaram e só não foram fechadas porque o medalhão acabou declinando para não sair da Europa. Mas dessa vez é diferente. Foi o jogador que se ofereceu e aceitou um contrato curto, além de um salário ok para os padrões do futebol brasileiro. O italiano topa receber algo em torno de 1,5 milhão de reais e bônus, dependendo da sua performance em campo. O Flamengo, por sua vez, ainda não respondeu se tem ou não interesse no goleador. O cenário é muito complicado e pode até ser que não tenha nenhuma contratação se a cúpula do Flamengo não tiver a certeza de que algum jogador possa suprir a ausência do Pedro por quase um ano. O Gabigol é uma opção que já está dentro do elenco e conhece muito bem como funciona a posição. Mas ele vive um momento muito ruim na sua carreira e isso faz com que ninguém tenha certeza que ele possa vir a jogar em alto nível novamente. Segundo o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Naves, o Gabigol tem que bater no peito e falar: agora sou eu de novo. O diretor tem que falar para o Tite: você tem o Gabigol aí, quer que eu contrate outro? E na apresentação do Alexandro, que foi hoje no Ninho do Urubu, o Braz mostrou confiança no Gabigol para substituir o Pedro e disse: fez gol em todas as finais. 300 pessoas ligam para a gente vem avaliando algumas opções, mas será decidido um pouco mais para frente e com calma, caso a gente entenda que a gente vai fazer uma nova contratação, finalizou o Braz em entrevista coletiva nessa quinta-feira. Aí eu te pergunto, quem você sugere para o lugar do Pedro? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão. Força, Pedro. A vida continua e Deus está no poder e você vai voltar ainda melhor. Eu tenho certeza.